O assunto banco de dados continua a todo vapor e agora chegou o momento de nós conhecermos um novo tipo de entidade. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, aproveite já para se inscrever no botãozinho vermelho. Depois já aproveite e ative o sininho também para você ser notificado. Não esqueça de dar os seus likes nos vídeos e também de compartilhar com aqueles seus amigos, aqueles seus grupos de WhatsApp, de Telegram. E por falar em Telegram, nós temos um grupo exclusivo onde a gente debate, discute, troca ideias e também onde eu coloco o material de apoio desse treinamento aqui. Então acesse lá, o Telegram tá passando aqui embaixo, também tem lá na descrição. Uma coisa importante é assim, se você tá chegando nesse vídeo a primeira vez, não assistiu os anteriores, é importante que você pare e assista os vídeos que estão nessa playlist que tá passando aqui em cima. Assim você vai ficar por dentro de todo esse treinamento para que você possa entender até aqui o que a gente tá falando. Nós já aprendemos a criar as entidades comuns e agora chegou o momento da gente aprender as entidades estáticas. Lá vem o Léo com outra novidade. Pois é, tem muito conteúdo ainda para ser visto e eu não poderia deixar vocês sem saber o que é uma entidade estática e principalmente para que a gente utiliza. Uma entidade estática ela é bem parecida com as entidades que nós já vimos aqui. A única diferença está justamente nos dados em que são armazenados. Esses dados eles são estáticos. Ou seja, a gente armazena os dados no tempo em que a gente está desenvolvendo a aplicação e assim a gente pode utilizar no nosso próprio algoritmo. Vou tentar deixar um pouco mais claro. Numa entidade convencional, os dados armazenados nessa entidade eles são dinâmicos, ou seja, o usuário que insere o valor nessas entidades e a gente não sabe quais os valores que vão ser armazenados, a não ser os tipos de valores, mas os valores em si a gente não sabe qual que é. Já nas entidades estáticas, os dados eles são fixos e quem armazena, quem define é o próprio programador. E aí a gente consegue, com essas entidades estáticas, utilizar esses nossos dados na nossa aplicação. Esse tipo de entidade ele é muito utilizada para o momento do desenvolvimento, quando a gente precisa de dados fixos para desenvolver alguma lógica. Um exemplo bem básico, por exemplo, se a gente precisar trabalhar com sexo. Então o sexo a gente sabe, é masculino e feminino e ponto. Então a gente cria uma entidade com esses dois valores e consegue utilizar em qualquer lugar da nossa aplicação. Vamos fazer uns testes, vamos ver como é que funciona, como cria isso e acho que vai ficar ainda mais claro para vocês. Então vamos para o Service Studio. Bom, então aqui no Service Studio eu já deixei aberto aqui o nosso diagrama de entidade e aqui é que a gente vai criar a nossa entidade. Eu vou dar até em cima daquele exemplo do sexo porque vai ficar bem claro. Então, na forma convencional, a gente clica aqui com o botão direito e clica e adiciona uma entidade. E se a gente reparar, tem a segunda opção aqui que é adicionar uma Static Entity, ou seja, uma entidade estática. É esse cara aqui que eu estou falando para vocês. Então é aqui que a gente vai criar uma entidade estática. Então clica aqui, ó, para que a gente possa adicionar essa entidade. Ali abriu essa janela, né? E aí aqui mora já uma grande diferença. Deixa eu pôr um pouquinho para o lado para mostrar a entidade já gerada aqui. A entidade estática, a diferença dela é que ela já vem com campos, ou melhor, atributos padrões. Esses atributos eles são padrões porque a utilização da entidade estática normalmente precisa desses caras aqui. Então vamos lá, vamos dar um nome para essa entidade e eu já vou explicando no andamento aqui. O nome dessa entidade será sexo, né? Como eu falei. Então o nome da entidade é sexo e agora sim a gente vai definir o que a gente chama de records. Eu não vou mexer nos atributos porque o que normalmente a gente precisa não precisa alterar os atributos. A diferença está aí. Numa entidade convencional, a gente define os atributos. Já numa entidade estática, não é tão comum a gente criar atributos, mas sim a gente já define o que vai ser gravado nessa entidade. Na entidade convencional, não. Deixa eu ver se dá para abrir uma entidade junto com essa. Lá, dá. Então, para eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. A diferença está aqui, ó. Tá vendo? Numa entidade convencional, ele tem os atributos que é a gente que cria. Aqui ele já trouxe por padrão algum. A gente até pode criar, mas eu nem quero entrar nesse mérito, nem quero entrar nesse detalhe, porque não é tão convencional. Depende muito do problema que você tem para resolver. Então, por padrão, a entidade estática já traz alguns atributos que são os mais comuns de serem utilizados. Aí a gente tem parte de índice, que eu não entrei nem em detalhes ainda. E aqui a gente tem a parte de records. E a gente repara que na entidade pessoa, que é uma entidade convencional, os records, na verdade, são só exemplos. E aqui na entidade estática, não. Os records, que são os registros, eles são os oficiais.
É aqui que a gente armazena os registros dessa entidade aqui. Já na entidade convencional, não. É só um exemplo. Quem vai adicionar esse registro é no momento em que a aplicação está executando. Tá? Então, deixa eu fechar a pessoa. Então, a gente vai definir aqui, ó. Aqui a gente vai definir o que a gente quer gravar. Então, eu quero gravar aqui, ó, masculino, né? É o identifier, é o identificador. A label, como é que você quer que apareça para o usuário. A ordem, ou seja, a ordem que você quer mostrar esse registro e pronto, e se está ativo ou não. O próximo registro é o feminino. Aqui a label também. A label é o que eu quero mostrar para o usuário. Então, feminino, eu quero mostrar escrito assim. Se eu quisesse mudar a label, era só eu vir aqui, deixa eu ampliar um pouco aqui. Ó, se eu quisesse mudar o feminino, escrever mais alguma coisa, eu poderia. Então, aqui é o identificador desse cara e aqui está o que vai ser mostrado para o usuário. Beleza, então eu vou deixar do mesmo jeito porque não muda, né? A ordem está como 2, então a gente vai adicionando já os registros dessa nossa tabela. É assim que a gente define. E aí, ó que legal. Quando a gente for precisar utilizar esse cara em algum lugar da nossa aplicação, a gente já pega essa tabela sexo e utiliza essas referências. A gente já vai entender porque a gente vai fazer um outro exemplo. Antes de eu fazer outro exemplo, deixa eu te mostrar como é que fica aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui na lateral, ele mostra dessa forma. Aqui a entidade estática, ele mostra aqui são os atributos, ó, esses carinhas aqui são os atributos, e aqui são os registros dessa tabela, diferente de uma tabela convencional, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouco para ganhar espaço. A tabela convencional, a gente só define os atributos. A tabela estática, não. Ele traz os atributos por padrão, a gente já pode até definir novos, mas a gente já define quais são os registros, o que está gravado nessa tabela. A diferença está aí. Em nenhum momento quando a gente estiver executando a aplicação, a gente vai conseguir manipular e inserir dados nessa, porque essa tabela, essa entidade é uma entidade estática. Agora vamos fazer um outro exemplo. O que eu quero fazer aqui para poder deixar mais claro para que vocês possam entender? Eu vou pegar na tabela professor, por exemplo, nessa tabelinha professor, e vou adicionar o sexo a esse professor. Deixa eu inverter aqui de lado, ó, só para que, porque como a tabela sexo está desse lado aqui, ele vai acabar ligando, aí vai ficar mais fácil de vocês verem aí, tá bom? Então, tabela sexo aqui. Como é que a gente tem que fazer? Então, tem que abrir a tabela professor, né? E vamos adicionar um novo atributo, que é uma chave estrangeira. É uma chave estrangeira, adicionar, que vai ser sexo ID, tá vendo? Então, dessa forma aqui, ó, coloquei o sexo ID, ele já identificou que é o identificador do sexo. E aí, ó, o que acontece? Ele liga aqui, ó, essa tabela com o professor. É assim que a gente utiliza. E a gente utiliza as tabelas, as entidades estáticas, justamente para esse tipo de coisa, onde a gente sabe quais são os dados. A gente não precisa ficar alimentando, a gente já sabe, então a gente já inclui e já meio que deixa encapsulado, vou chamar assim, uma forma que proteja, vamos dizer assim, para que ninguém coloque dados que não sejam válidos. Então, sexo, quais são? Masculino e feminino, ponto. A gente poderia colocar, se a gente falar de um país, estados, então a gente vai lá e cria uma entidade estática de estados e já adiciona todos os estados. Porque a gente já sabe quais são os estados e aí fica mais fácil trabalhar, tá? Legal, fizemos aqui a inserção desse cara aqui e agora eu vou ainda melhor, eu vou pegar e vou utilizar o conteúdo dessa tabela sexo numa página e aí vocês vão entender, agora acho que vai dar aquela explosão na cabeça de vocês, falar, agora eu saquei por que a gente utiliza isso e para quê, qual a melhor forma. Vamos pegar a tabela de professor, tem uma interface, a tabela não, a página de professor, aqui ó, professor detail, então ache aí a página professor detail, que é onde aquela que a gente criou arrastando e tal, né? Então pega aí esse cara. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o seguinte, eu vou vir aqui em data agora, ó. Vou vir em data, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, o professor, o sexo ID, na tabela professor, o sexo ID, vou clicar e vou arrastar aqui para baixo, ó, assim, ó, e solto, pum. O que ele faz? Ele cria um campo relacionado a essa chave estrangeira. Ele faz isso, ele pega, porque isso daqui é uma chave estrangeira. Então, quando eu trago para cá, ele criou um campo relacionado a essa chave estrangeira. Então, a gente já conseguiu fazer a utilização do sexo
aqui na nossa tabela professor. Eu vou publicar para que vocês possam ver o que vai acontecer agora. Então, ó, clicou aí para publicar e a gente já vai testar. Terminou aqui, vamos pedir para abrir no browser. Abriu aqui, vamos até a página professor e no link aqui, ó, Create a New Professor, ou seja, criar um novo professor, é aqui a página de detalhes, onde a gente incluiu o sexo, tá vendo? E olha o que ele fez. Quando a gente arrastou aquele cara, ele criou uma drop-down, né, que é esse carinha, a opção que você clica e abaixa os itens, né? E os itens que aparecem dentro dele é justamente aqueles registros que a gente criou na tabela na entidade estática. E é aqui que mora o grande segredo. Então, quando a gente utiliza as entidades estáticas, a gente tem essa opção, que a gente mostra as entidades, os valores dessa entidade que a gente adicionou lá. Tá vendo como é prático? É bem legal e é bem útil para a gente fazer. A gente tem vários casos em que a gente precisa e que é útil utilizar as entidades estáticas. Então, sempre pense assim, se eu quiser um determinado registro, né, uma determinada informação, que eu já sei quais são, eu utilizo as entidades estáticas. Se são registros que eu não sei quais são, aí eu utilizo as entidades convencionais, as entidades normais. Beleza? Então vamos lá para o desafio de hoje. O desafio de hoje tá bem difícil, hein? Agora cada vez mais e mais eu tô deixando desafios bem complicados. Vamos lá. Então, ó, em cima do desafio passado, ou seja, vídeo passado, eu quero que você crie uma entidade estática para armazenar o status do aluno, ou seja, aprovado ou reprovado. E altere a lógica para que utilize essa entidade. Tá? Então, baseado naquele exemplo lá, primeiro a gente começou fazendo uma lista, depois eu pedi para vocês criarem uma tabela para armazenar, depois eu pedi para vocês criarem as páginas para utilizar essa tabela, essas entidades, e agora eu quero que vocês acrescentem uma entidade para guardar o status do aluno, o status de aprovação, pode ser chamado assim, que é justamente isso. Eu já sei qual é o status, ou é aprovado ou é reprovado. Então eu crio uma tabela, uma entidade estática, guardo esses dois registros e aí eu tenho que alterar a lógica para utilizar esse status lá daquele registro. Então eu quero ver vocês quebrarem a cabeça. Aí já começa a ficar um pouco mais complexo no quesito de que a gente tem que misturar as coisas, né? Tem que usar relacionamento e assim vai. Então é isso, mandem lá suas dúvidas que eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível e logo eu posto lá a resolução desse desafio. Eu sempre deixo um tempo para que vocês possam tentar resolver, porque também vai aparecendo pessoas e vai chegando gente e aí eu tento forçar com que essas pessoas que estão acompanhando esse nosso curso aqui passo a passo, toda vez que sai, elas possam tentar ali se esforçar para conseguir resolver. Se você tiver algum comentário, quiser deixar aqui embaixo do vídeo, fica à vontade, tem uma área só para comentários, uma área para você também colocar temas para próximos vídeos aqui. Não deixe de participar do grupo do Telegram que eu falei, tá passando aqui embaixo o link e também tem lá na descrição, é só clicar, já vai pro grupo do Telegram, entre lá, participe do Telegram, tá crescendo cada vez mais e é um bom lugar porque a gente não tem limite de usuários para grupos, tá bom? Se ainda não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, clique para inscrever, clique também já no sininho para ativá-lo e assim você receberá as notificações, dê seu like, não esqueça de compartilhar com seus amigos e seus conhecidos em todos os grupos que você participa. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado e que eu tenha te ajudado. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Yeah.